Não é que eu vou te tirar como concorrente, mas eu vou te tirar como um molde, um modelo para melhorar o que eu estou fazendo. Tá? Então, no momento em que eu consigo ter mais parcerias, mais relacionamento com a outra empresa que está entregando a mesma coisa do que eu, é a oportunidade de eu subir o nível do mercado, tá? Em termos de qualidade de serviço, eu entrego mais valor, o meu cliente da ponta ele está ficando mais feliz porque está todo mundo melhorando a sua qualidade, consequentemente, eu aumento o meu valor agregado, ou seja, né, o serviço ele tem um valor percebido pelo meu cliente maior, e com isso todo mundo consegue também aumentar o seu preço. Mais um episódio do Lampaguejando. Já foram 2 episódios e o pessoal tá perguntando o porquê disso. E eu te explicando o porquê que nos outros 2 a gente não falou. Lampaguejando começou no primeiro episódio, onde no meio de uma palavra embolada, a palavra saiu e ficou. E a gente definiu o lampaguejar como o ato lâmpago de falar, né? Então, o jeito lâmpago de falar sobre marketing digital, empreendedorismo, coisa desse tipo. E aí, para falar desses assuntos, de lampaguejar com a gente está chamando pessoas para cá que tem o DNA da Lâmpago, né? Essas pessoas que se sentarem nessas mesas nesse episódio tem esse DNA de vivência, sem letra miúda, sem imagem ilustrativa, o pessoal que está no campo de batalha e ajuda a gente nesse crescimento a povoar esse mercado de agências, de growth, de performance, o que você achar interessante, tá chamando esse nicho que a gente cuida e impacta vidas através das redes sociais. Eu já fico feliz demais de chamar 2 pessoas que me fizeram evoluir absurdamente. Pessoas que já são amigos de longa data e aí a gente começou a trabalhar, a desenvolver esses projetos e começou a entender um pouco a mente dos outros. No caso, eu entender a mente deles, ele entender a nossa, e a gente acabou se tornando parceiro. Então, assim, tudo por acaso, né? Vamos colocar que esse acaso basicamente não existiu. Mas hoje eu convido aqui a Gestão Gold, através do Lucas e do Pablo, que estão aqui fortalecendo a gente com a presença. Cara, eu fico feliz demais de estar recebendo vocês. Antes de vocês chegarem, eu tava comentando com o pessoal que o fato de estar junto com vocês tirou tanto eu, tanto o Alan, pessoas que tiveram contato com vocês na zona de conforto, né? A gente percebeu que vocês eram fora da curva em alguns aspectos, né? No atendimento, eu melhorei meu atendimento mediante a como o Lucas atendia os clientes no grupo, né? Então, assim, eu acho que eu nunca falei, mas eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui que ele faz e vou fazer também, né? E, então, assim, conviver com vocês nesse, sei lá, quase 1 ano e meio, né? 2 anos, nunca parei pra contar, né? Que fez a gente evoluir como agência também. Então, cara, gratidão pelo serviço de vocês, o quanto vocês se dedicam. E eu vou abrir para vocês se apresentarem, vou começar pelo Lucas, né? Claro que vocês estão aqui como gestão Gold, mas vocês são pessoas. Fala como você como profissional, o que você faz, a função da gestão Gold, vocês ficam à vontade. Isso aqui é uma conversa, vocês podem ficar à vontade para falar. Pô, cara, show. Primeiro dizer, claro, gratidão pelo convite, ficamos extremamente felizes, né, com o convite, e assim, pra gente foi de extremo, como eu posso dizer, retorno, né, dentro da nossa parceria, assim, acho que o convite ele foi uma resposta do relacionamento que a gente construiu, porque o fato de estarmos aqui hoje sentados gravando esse podcast nada mais é do que um reflexo do nosso relacionamento ao longo do tempo, né, apesar de fazermos as mesmas coisas, vamos dizer assim, em termos de serviço, né, dentro do mesmo segmento, né, a gente tem uma construção de amizade, de carinho com todos, né, da Lâmpago, da mesma forma vocês com a Gestão Gold, que é muito legal. Então, cara, assim, muito obrigado pelo convite de fato. Parabéns, viu? Tá apresentando muito bem. Falou sem gaguejar. Já subiu o sarrafo pra caramba. Não, eu falei, daí ele falou do lampaguejando, eu falei, será que é porque gaguejar, né? Porque eu vou fazer. O cara foi embora, meu irmão. Eu falei, pronto, lascou. Mas enfim, cara, é isso, assim. E me apresentando um pouquinho. Bom, galera, muito prazer. Lucas Joviano da Silva, né? Mais conhecido como Lucas Silva. Conhecido também como Joviano para os mais íntimos, né? Pelo sobrenome. Nome bonito. Nome bonito. Bom, founder da Gestão Gold. Mas vamos lá, eu tenho 29 anos, casado e muito bem casado.
tenho uma filha de 12 anos, uma filha linda, maravilhosa, que foi inclusive uma das minhas mudanças de vida, né? Bom, já fiz a minha média em casa, né? Já deixei aqui registrado. Já ganhamos pontinho de vez. Pô, cara, tem que fazer. E, cara, no âmbito profissional, eu não vou me estender muito, até para que não fique desgastante. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Já tinha essa coisa de querer fazer algo, de ter o meu próprio dinheiro. Já no digital? Não. Comecei a trabalhar, inclusive, no Jornal O Dia, era algo clandestino. Legal. Não tinha nada atrelado também, inclusive, ao Jornal O Dia, tá? Não era registrado nem nada, porque lá dentro tinha os galpões e donos de banca, né, contratavam uma galera pra trabalhar nesses galpões pra ir montando os jornais e tudo mais, pra aí os caras só chegavam lá, pegavam e levavam embora. Né? Então eu trabalhava em um desses galpões, um amigo me colocou lá, que eu insisti muito, contra a minha mãe, inclusive, contra a vontade da minha mãe. Claro, sem abandonar os estudos, né? Sim. Conciliava ali e tal. Mas muito por isso, assim, porque eu já queria, meu irmão, ter a minha liberdade, vamos dizer assim, né? Financeira, de algum modo, que eu pudesse ajudar em casa, né? Pudesse sair com a namoradinha, aquela coisa toda. Enfim, mas desde cedo, cara, eu acho que eu trago um ponto aí na minha apresentação, eu sempre tive uma vontade de empreender. E eu acho que esse é o ponto, assim, que vai desenrolar dentro da nossa conversa, né? Mas é que mesmo lá atrás, eu já queria ter algo próprio, não sabia como, onde e quando, né? Mas eu já queria ter algo meu. Mas enfim, assim, o desenrolar da minha carreira, né? Hoje eu sou formado em processos gerenciais, né? O meu início no marketing não tem nada a ver com marketing, né? Eu não iniciei dessa forma. Trabalhei numa empresa depois do Jornal O Dia, né, como numa empresa de importação e exportação. Depois eu fui como jovem aprendiz por uma operadora de saúde, uma das maiores do Rio de Janeiro, do Brasil, né, na verdade. E lá realmente foi a minha escola, eu posso dizer assim, profissional. Né? Então trago isso dentro da minha apresentação até como uma forma de honrar essa empresa, porque não só a empresa, mas como todos os gestores por onde, né? Exatamente, cara, por qual passei, assim, me deram essa liberdade, me fizeram avançar e evoluir enquanto profissional, né? Então lá onde eu entrei como jovem aprendiz, aos 17 anos, 17 para 18, né, até chegar num cargo, né, analítico, onde eu trabalhava com informações gerenciais, apoiando a gestão, a nossa gestão direta, né, ou seja, da unidade ali, da área em si, mas também a gestão dos outros setores e até mesmo a autogestão, ou seja, eu tinha contato direto com os diretores e a própria presidência. Então, esse mundo no qual eu vivi foi o que me trouxe muito de bagagem para tocar a minha própria empresa, né? A nossa própria empresa, na verdade. Então, assim, foi uma puta escola. Então, eu fico a gratidão aí a essa empresa também. Mas aqui eu encerro a minha apresentação, porque senão, cara, são muitas coisas. Então, eu vou passar pro Pablo. Só um parênteses, foi nessa empresa que vocês se conheceram, né? Sim. Inclusive. A gestão Gold começou aí, ó. Aí. Não, foi isso. Então, a minha história é um pouco parecida com a do Lucas, então vamos lá. Meu nome é Pablo Norberto Oliveira da Silva, também sou casado, tenho 2 filhas lindas também, uma de 7 e outra de 4 anos. E eu comecei cedo também, comecei como jovem aprendiz, só que direto nessa empresa, nessa grande cooperativa, né, de plano de saúde. E lá foi a minha escola profissional, né? Eu sou formado em administração, também nada iniciando em marketing, não tinha nem noção de marketing. Então, essa é a minha apresentação, e vou falar um pouco agora do profissional, né? Sim. Então, comecei nessa grande cooperativa aí do Brasil, como o Lucas falou. Comecei como jovem aprendiz, e aí, cara, fui galgando, né? De jovem aprendiz, auxiliar 1, auxiliar 2, assistente 2, analista, até virar analista. Então, assim, eu fiquei boa parte como operacional, né, nessa cooperativa, até que os últimos 4 ou 5 anos eu fiquei como a parte analítica. E aí foi onde, na verdade, eu conheci ele antes, mas onde... Porque a nossa história, como é que funciona? Eu entrei como jovem aprendiz primeiro, eu trabalhei nessa cooperativa há mais de 15 anos. O Lucas tem 10 anos. Foram 10 anos. E aí ele entrou, tipo, 2 anos depois de mim, alguma coisa assim. E aí ele entrou no meu setor. E aí, assim, eu tive a oportunidade de ensiná-lo. Então, tudo que ele aprendeu lá nesse setor, tudo não, né? Mas a grande parte ali eu tive... Introduziu. Eu participei, e é onde eu falo ali do retorno. Imagine se eu trato mal esse cara e você vai entender. Você vai entender o porquê. E aí, beleza, ele ficou lá um bom tempo também, e eu fiquei muito mais tempo. E aí, lá, o bom dessa empresa é que ela te dá oportunidade de crescimento. Então, que a gente chama lá de recrutamento interno. Então, você vai fazendo recrutamentos internos. Você pode ir para outros setores.
ele foi convidado... Tô até falando mais de você, né, do que de mim. Mas ele foi convidado, você me corrija se eu estiver errado, foi convidado para participar lá num cargo junto com a presidência e tudo mais. Depois ele foi para outro setor. E aí nossa vida ali se separou mais ou menos, porque a gente sempre se encontrava. E aí, depois de anos, surgiu a oportunidade de eu fazer um recrutamento interno para onde? Pro setor que ele tava. E aí, assim, cara, eu era um cara super operacional, tava indo para um setor analítico. Então, assim, pô, é outra experiência, é outra parada. E eu falei, cara, entrei meio perdido no setor. Fiz o recrutamento, passei, me ajudou pra caramba. E chegou lá, pô, o cara me abraçou. Então, assim, imagine se quando ele chegou lá na trajetória, no início da trajetória dele, se eu tivesse tratado ele mal, e quando ele chegasse lá, ele falou, opa, agora é minha vez, não vou fazer... Então, assim, cara, já inicia aqui, né, com, cara, trate bem ali as pessoas, porque o mundo dá voltas e um dia você pode precisar dessa pessoa. Isso é bom demais, cara, bom demais. E como é que esse caminho terminou, né, dos analíticos para se tornar os marqueteiros? Né, como é que vocês saíram de lá e montaram isso? Se eu posso perguntar isso, eu acredito que a empresa lá não vai ver só se você é mudado, né? Mas como é que teve essa virada de chave, essa mudança de trajetória? Cara, assim, eu vou contar uma parte, tu conta outra, né? Ou você quer inverter? Não. Posso começar então aqui? Vai. Não, cara, então, foi muito engraçado. E aí, também, mesma visão, sempre quis empreender, todo mundo aqui, só que, pô, cara, e aí a gente sempre, na hora do almoço ou cafezinho da tarde, a gente sentava no posto, lá perto do local, e a gente sempre trocava essas ideias e tal. E aí, com essa vontade, essa sede de empreender, a gente, cara, junto com o nosso amigo Jardel, primeiro a ideia foi nossa. Então, cara, vamos abrir uma produtora de eventos, isso lá pra 2019 já. Então, pô, isso era início de 2019, a gente, cara, vamos fazer um evento, o evento vai ser maneiro, e começamos a elaborar. E aí, pô, elaboramos tudo. Ia ser num sítio, open bar, open food, DJ, grupo de pagode, tudo muito maneiro, tirolesa e tudo que tinha no sítio. Caraca, vai ser o melhor evento do mundo, que não sei o que, vamos fazer isso. Só que a gente não... Aí ele foi o nosso primeiro contato com o marketing, porém aquele de turbinar e muito mal. A gente não sabia da importância. Então, o nosso primeiro contato com o marketing foi nisso. E aí, o evento estava programado para final de outubro. Início de outubro, se eu não me engano, dia 10 de outubro, dia 11 por aí. E aí, cara, a gente, sem fazer o marketing direito, a gente não conseguiu, resumindo, né, a gente não conseguiu virar o evento. Então chegou lá, tipo, perto de outubro, a gente já tava querendo entregar, devolver, né, fazer o reembolso dos poucos ingressos que a gente vendeu. Tipo, a previsão, se eu não me engano, era para 150 pessoas. Se a gente vendeu para 20, foi muito. E aí, assim, a gente, caraca, tem até um vídeo nosso, a gente mostrou, uns 3 com cara de bunda no Instagram, cancelando, pô, gente, desculpa o evento. Então, essa, assim, e aí, por que graças a Deus não virou? Porque em 2019 veio o quê? A pandemia. Então, assim, imagine, e a nossa visão já era o seguinte, pô, vamos seguir aqui com o evento virar, todo mundo larga o emprego e vamos viver só disso. Então, imagine se vira, se o evento dá certo. Todo mundo ia largar, entrar, claro que não ia fazer essa maluquice já no primeiro evento, mas sim. Ia largar, ia vir a pandemia, ia ferrar todo mundo. E aí, assim, hoje eu digo, graças a Deus o evento não deu certo. Então, assim, essa foi a nossa primeira experiência no digital, tá? E aí, vou continuar e depois você conta da gestão Gold. E aí, beleza, a coisa deu errada, as coisas foram acontecendo e tudo mais. E aí comecei como dropshipping, e aí eu ficava, cara, eu vou fazer um dropship, comecei a estudar e tudo mais. Ele, em paralelo, estava fazendo outro projeto também, já relacionado a marketing. E aí, quando eu iniciei o dropshipping, você se aprofunda mais, né, em gestão de tráfego, gestão de anúncio. E aí, um belo dia ele chegou, cara, pô, tu tá fazendo um projeto de marketing, eu também, de tráfego pago na época, né, você falava de tráfego pago, eu também... Por que a gente não se junta? Pô, nós somos amigos, é melhor dois vão mais longe do que um sozinho, pô. Vamos juntar, vamos unir esforços. Então a ideia surgiu daí, né, de construir uma empresa. Até então a gente não sabia o quê, mas a ideia de unir e onde nasceu a Gestão Gold foi mais ou menos, em resumo, foi isso. E a Gestão Gold, como é que surgiu nesse processo aí?
Cara, então, como o Pablo bem colocou, né? A gente inicia essa brincadeira lá em 2019, essa vontade de todo mundo querendo empreender e tal, vamos fazer um negócio e tal. E o contato com o marketing realmente parte também, né, a partir de 2019. Cada um com as suas referências, né? Eu já conhecia, por exemplo, Conrado Adolfo, Érico Rocha, né, e tudo mais. Já gostava desses caras, já consumia eles e tudo mais. E muito do que eles falavam sobre... Conrado Adolfo sobre negócio, né? Aquela coisa de você ter ali uma máquina de vendas e tudo mais. Né? O Érico já naquele sentido mais de produção de conteúdo. Eu gostava da forma com que ele produzia, né? Essa constância que ele tem até hoje. Inclusive, o cara é sensacional, enfim. Mas... voltando para essa questão da gestão Gold, né? Então a gente vem ali em 2019, projeto que não dá certo e que o que seria um fracasso, na verdade, é o início de algo muito bacana, algo que hoje a gente pode dizer que está no caminho do sucesso. Né? Então, em 2020, cada um continua com seus projetos. Eu, na verdade, eu era afiliado. Comecei ela com marketing afiliado depois, né? Mas foi cada um começou um... Ele drop, eu afiliado, depois eu brinquei com drop, eu não fui à frente. Eu toda hora que chegava na parte de garimpar produto, eu parava, porque eu achava aquilo um saco. Parava, não quero essa porra. Então, beleza. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, não sei o quê. Aí eu tenho que colocar aqui também, né? Porque assim, tem uns caras hoje que falam sobre tráfego pago e tudo mais, que fazem muito sentido para quem tá começando, dá uma olhada. Né? O Pedro Sobral é um deles. Na época o Sniper fazia muito sentido, a gente olhava muito Sniper e tal, não sei o quê. E a gente para pra conversar, eu falei, irmão, olha só, os grandes players, todos eles estão juntos. Não faz sentido a gente aqui, que somos pequenininhos, tá separado. Né? Então vamos fazer o seguinte, o que tu tá estudando, quais são as suas habilidades, o que eu tenho de habilidade. A gente listou uma cacetada de coisas e a gente começou a pontuar. Pô, isso aqui faz sentido, isso não faz, isso faz sentido, isso não faz. Porra, chegamos numa parada. Pandemia ainda, no talo, né? E aí agora a gente já tá falando de 2021, porque a empresa, na verdade, ela nasce em abril de 2021, 4 de abril de 2021. Né? A gente... um paralelo, a Lâmpada foi dia 3 de abril. 3 de abril, né? Aí, ó, tá vendo? A gente, eu digo assim, a gente teve um mês, na verdade, de muita troca, que foi o anterior a abril, né? Onde a gente faz essa listagem e tal, até a gente definir o que é o nosso modelo de negócio, aonde a gente ia atacar e quais eram as dores das empresas naquele momento. Então, cara, é negócio local. Essas empresas que estão fechando por conta da pandemia, elas estão extremamente no offline, a gente precisa transitar elas para online. E a bala de prata é o quê? Tráfego pago. Era um assunto que estava em alta e tudo mais, a gente já tinha essa habilidade, porque a gente já estava treinando sobre isso, fazendo e tal. Então, vambora. E aí foi onde a gente realmente definiu o modelo de negócio, 4 de abril a gente começou a virar a parada. E aí, cara, assim, é onde você entra também em entender, né, como que você vai atuar. Porque até então você não tem cliente, né, você precisa ter ali as suas validações e tudo mais e saber se aquilo é o caminho correto. Né? E aí já fica, talvez, não sei, né, a dica para quem está começando, né, e quando a gente fala de serviço, você entender quais são as empresas que você vai prospectar no início, que você também está iniciando, é extremamente importante. Né? Quais são as empresas que realmente são menores, são pequenas e que vão te gerar aprendizado nesse primeiro momento. É porque o primeiro momento você só quer testar a sua habilidade, você só quer botar a sua habilidade para a rua. Né? O primeiro momento não é ganhar dinheiro. Né? E o nosso foco era esse, até porque, querendo ou não, a gente fazia em paralelo com o nosso CLT. Sim. Entende? Então, beleza, a gente corre toda a gestão Gold durante um ano, só a gestão de tráfego, né? E após um ano direto, ou seja, 2021 completo, gestão de tráfego, a gente começa a entender o seguinte, cara, as empresas que a gente está atendendo, elas possuem mais necessidades. O tráfego pago é só uma ponta. Legal, a gente testou, validou o nosso conhecimento, a gente continua se aprimorando e a gente está dando resultado. Então é chegada a hora de a gente começar a abrir a porta para os novos serviços. Né? E aí é onde a gente vai falar aqui, né, sobre a inteligência de negócio, né, de você entender como você traz novos serviços para dentro da sua empresa, mesmo você não tendo essa mão de obra qualificada. É onde vai entrar, por exemplo, as parcerias, né, a importância das parcerias. Né, e a Lâmpago, desde sempre, desde o início, na verdade, da gestão Gold, né, praticamente do início, vocês são nossos parceiros em muitas frentes. A gente conheceu outras agências que decidiram continuar nessa ideia. A gente hoje tem conhece agência que o cara tem 5 colaboradores e é só gestão de tráfego. Existia um gap ali de mercado que vocês viram, sim, mas como é que foi desconfortável, foi tranquilo, foi necessário criar mais braços? Como é que foi essa conexão para vocês, ou vocês achavam que mesmo hoje eu sei que vocês fazem, mas naquela época existia um gatilho falando, não,
E se eu não fizer continuar da forma que eu tô? Como é que foi essa virada pra vocês aí? Fala você. Cara, então assim, foi muito natural. A gente tem um processo de primeiro criar a demanda para depois vir com o produto. Justamente, né, porque nós somos pequenos, não dá para perder muito dinheiro. Então, quando você tem muito dinheiro, né, cara, bota tudo pra rua, vê o que dá certo, acabou. Então, a gente cria primeiro essa demanda. E foi o que aconteceu. Como o Lucas bem falou, só abrindo um parênteses aqui, cara, que eu comecei, mas eu queria falar, assim, é muito recíproco o que você falou da gestão Gold, a Lâmpago em si, e aí eu falo mais de você, né, porque é o que eu tenho mais contato, mas, cara, vocês foram essenciais na nossa vida, tá? É claro, a gente vai contar nossa história aqui, mas é recíproco, eu comecei falando várias paradas e esqueci de pontuar e... Cara, obrigado mesmo, Lâmpago, representada pelo Renan aqui, né, que é onde a gente tem mais contato, mas a galera toda aqui, eles são fera. Aí foi só esse parênteses que eu esqueci de falar lá no início. Então, voltando, a gente criou a demanda. Então, a gente especializamos ali em gestão de tráfego, já estava bom, as coisas já estavam rodando, e a gente estava vendo a necessidade dos clientes. A gente, cara, os clientes estão começando a querer outras coisas e a gente só tem isso aqui para oferecer. Ao mesmo tempo, nós não temos profissionais, que antigamente era só eu e o Lucas, nós não temos profissionais para oferecer. Como que a gente agrega valor? A gente podia simplesmente, né, o que é o que a gente vê um monte de empresa fazendo, simplesmente pegar, não, eu tenho uma indicação aqui, isso a empresa tal. A gente poderia fazer muito bem isso, só que a gente falou, cara, a gente precisa levantar o nome da gestão Gold. E aí não é mentir, não é questão de mentir, né, é questão de você agregar valor ali à sua empresa. Então, que a gente já tinha essa visão do futuro. Quando a gente foi criando essa demanda, a gente falou, cara, hoje a gente não tem, mas futuramente a gente quer ter os profissionais aqui dentro. Tanto que até no início da nossa parceria a gente falou, Renan, a gente precisa de você, mas, cara, lá pra frente a gente quer trazer isso pra dentro da empresa. E aí, quando esse momento acontecer, a gente vai falar com você, ser bem transparente. E por isso que nós estamos aqui até hoje também. Então, a demanda foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, os serviços, os clientes falavam pra gente que estavam necessitando e aí... Não sei se vai ser o próximo tema, mas é isso, cara. Surgiu a necessidade, um exemplo, de um designer. Lá no início a gente não tinha. A gente foi e descobriu a Lâmpago. Então vocês eram o nosso braço de design. Mas a gente se apresentava como? Como gestão Gold. Sim, isso aí. E ao mesmo tempo, como se tivesse algum serviço, né? Não surgiu, mas a gente falou pra Lâmpago também. Renan, se tiver alguma demanda que tiver que passar pra gestão Gold, cara, eu boto a camisa da Lâmpago aqui e nós somos Lâmpago. A camisa já é igual já. Então, um ajudando o outro e aí, né? Mais uma sugestão pra quem tá começando. Cara, se você se sente bem fazendo só a gestão de anúncio, né? O tráfego pago, cara, maravilha. Mas se você quer agregar valor pra sua empresa, cara, por mais que, mas eu não tenho. Cara, busque parceiros que falem ali, tenham a mesma cultura que a sua empresa. Minimamente a mesma cultura, né? Porque você ter parceiros ali que não condiz com a sua empresa, você vai se queimar. Então esse era uma outra observação que a gente tinha. Até na hora de buscar os parceiros, a gente, cara, esse parceiro aqui não condiz. Fizemos um primeiro trabalho, mas, cara, não dá pra continuar com ele, vamos tirar, vamos. A Lâmpago não, a Lâmpago a gente, cara, no início foi aquele estudo, ajuste sempre rolou, que foi o que você falou, né, do nosso modo de atuação. A gente gosta o cliente tem sempre razão não, né, mas a gente tem que agradar o cliente. E aí a gente busca, não digo a perfeição, mas perto disso. A gente quer entregar sempre o melhor para o cliente. Então, os ajustes, voltando um pouco à sugestão, se você não tem braço e quer agregar valor tanto para sua agência quanto para o cliente, cara, busque parceiros ali com a cultura da sua empresa e vá. Que a gente estava até falando antes, né? Sim. Você faz isso? Se a sua empresa não faz, fala pro cliente que faz. E arruma. E arruma depois, cara. Você não tá mentindo pro cliente, você vai arrumar. Então, tanto que o nosso contrato hoje diz, cara, que a empresa pode procurar parceiros para trabalhar no projeto daquele ali. Assim, a ideia é ter 100% tudo dentro da nossa empresa. Hoje a gente já tem 95% dentro da nossa empresa. Falta alguma coisa ou outra, mas a gente oferece tudo para todo mundo. Perfeito. E assim, é até uma filosofia que a gente tem aqui também, né? A gente
tem parceiros. Hoje, a tendência, querendo ou não, para todo mundo é você ir diminuindo. Porque você vai gerando demanda e depois desses parceiros você começa a trazer para perto, começa a, querendo ou não, ter alguém que de fato é. Né? Então, assim, isso é normal para todo mundo. Só que a gente, às vezes, percebe agências limitadas justamente a essa questão de, muitas vezes, mas é um concorrente, vai estar roubando o meu cliente, né? A gente até teve aqui um caso com uma que terceirizou por um tempo com a gente e devido a eu gerar uma intimidade maior e começar a dar dicas com o cliente dessa agência, aí ela entendeu que eu tava tentando puxar pra perto, né? Só que pitch não teve, né? Mas estava acabando, pelo menos na área, me posicionando melhor do que o próprio dono da agência. Né? Então, assim, aí teve esse descaso dele lá, que você tá cobrindo uma parte que deveria ser minha, me criticando por não deixar o cliente na mão. Né? E aí rompeu a ideia, o cliente saiu, ele levou para outra pessoa e tal, e tá tudo bem. Né? Mas ainda assim, mesmo a gente já em 2024, há uma resistência dessa pessoa. Eu, pelo menos, entendo que no mercado de agência não existe esse mundo de concorrente. Até porque a gente atende vários locais, mas vocês atendem melhor um nicho, eu posso atender melhor o outro. E às vezes tem um nicho que eu não quero que vocês podem querer. E assim faz essa troca, né? Na expectativa de vocês acham que isso é uma insegurança? Se existe uma crítica muito grande da massa sobre esse parcelamento de cliente, onde eu pego uma parte, você pega outra? Ou você acha que isso colabora no projeto de fato e dá uma sinergia nisso? Cara, isso é um ponto interessante. A gente tem uma visão muito clara sobre isso, na verdade, desde do início da empresa, né? Assim como a gente já tinha uma visão de ter outros serviços dentro da empresa, a gente já tinha essa coisa setada, a gente não queria construir o nosso nome, né? Ou seja, como tem essa possibilidade, né? Você ir por um lado mais solitário, né? Mais alone, onde você vai fazer o teu nome ali dentro do mercado e tudo mais. Não, a gente queria construir algo realmente grande, que não ficasse dependente dos nossos nomes e tivesse um nome próprio, onde a gente pudesse trazer outras galeras para ter luz também dentro da empresa e tal. Mas esse ponto, quando a gente olha para o mercado, eu vejo isso não só no segmento de agência, mas em vários mercados. Perfeito. Né? Perfeito. E a visão é o seguinte, cara, o que a gente entende disso e qual é o nosso olhar para isso, tá? Que não existe concorrente. Ou melhor, não é que não existe concorrente. É como você enxerga o seu concorrente. Eu penso o seguinte, no momento em que você oferece o mesmo serviço que eu e você entrega mais qualidade do que eu, você está me dando a oportunidade de melhorar a minha entrega. Então a nossa visão é o seguinte, não é que eu vou te tirar como concorrente, mas eu vou te tirar como um molde, um modelo para melhorar o que eu estou fazendo. Tá? Então no momento em que eu consigo ter mais parcerias, mais relacionamento com a outra empresa que está entregando a mesma coisa do que eu, é a oportunidade de eu subir o nível do mercado, tá? Em termos de qualidade de serviço, eu entrego mais valor, o meu cliente da ponta ele está ficando mais feliz porque está todo mundo melhorando a sua qualidade, consequentemente eu aumento o meu valor agregado, ou seja, né, o serviço ele tem um valor percebido pelo meu cliente maior e com isso todo mundo consegue também aumentar o seu preço em relação ao serviço. Então veja, não é que você perde ou eu perco, todo mundo cresce. Então a nossa visão dentro de concorrentes, a gente não costuma estabelecer concorrente, pelo contrário. Né? Hoje a gente gosta de olhar muito para as grandes. Vou dar o exemplo da V4. A gente adora olhar para a V4 e falar assim, cara, a gente vai ultrapassar esses caras. Então, só que, beleza, é um modelo de negócio deles, se tornaram franquia e tudo mais. Legal, muito bacana. Hoje a gente tem clientes que vieram da V4. Saca? Então, cliente que senta com a gente, cliente que fechou, tá com a gente, tá na nossa base e fala, cara, vocês não perdem em nada para V4. Mas eu não vou pegar esses caras e vou ficar me comparando com o que eles entregam, com o modelo. Não, eu vou olhar, vou entender ali qual é o modelo de negócio dos caras, o que eu consigo modelar, trazer para dentro de casa, aprimorar e fazer com que a qualidade do mercado dentro desse segmento ele suba cada vez mais. Porque se a gente olha para o nosso segmento, infelizmente, cara, eu vou utilizar uma palavra aqui, ele está prostituído. Com certeza. Assim como vários? Sim. Mas dentro hoje do mercado ele está prostituído, porque a cada dia nasce não sei quantos gestores de tráfego, não sei quantos designers, não sei quantos editores de vídeo e tudo mais. Entende? Então assim, se a galera que tá no mercado não gera uma sinergia, não gera um relacionamento, não gera quase uma espécie de comunidade, tá? Entre as empresas que estão ali prestando serviço para fazer com que essa qualidade ela seja percebida para o cliente da ponta, esquece. Todo mundo vai ser penalizado.
Porque no momento que você traz um cliente para fazer uma reunião, por mais que você consiga mostrar valor, ele já vai estar mais do que, como eu posso dizer, predisposto a algo negativo. De tudo que ele já passou, de tudo que ele já viu de negativo e de ruim. E aí você tem o quê? Mais objeções para serem quebradas. Ok, com a qualidade que você tem, você consegue quebrar. Mas veja, gera mais esforço. Então assim, a nossa visão em relação a isso, concorrente, cara, calma aí, vamos olhar diferente. Você não precisa se comparar com o do outro. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ponto de crescimento. Tem que ser inteligente. Porra, você vai deixar de ganhar dinheiro? Né, quando a gente fala das parcerias, né, no caso, se você não atende um serviço, traz o teu parceiro, faça com que ele atenda e faça com que a tua marca ela seja percebida. Eu achei interessante o exemplo que você deu. No caso dessa pessoa, cara, é uma questão de ego. É uma questão de não querer aprimorar aquela deficiência que ele tinha. Na verdade, ele não te trouxe para uma parceria. Ele te trouxe para algo onde ele não demandou, ele delargou. Era uma deficiência que ele tinha, ele jogou a bomba na tua mão e quando ele viu você fazendo, ele se sentiu ofendido porque ele não conseguia fazer. Né? Eu vou até tentar falar mais devagar, que eu tô falando rápido. Não, relaxa, eu também falo muito rápido. Mas o nosso podcast, a galera não consegue acelerar. Tem que ouvir tudo. Tem que ouvir tudo. Mas eu vejo muito por esse ponto, cara. Então, assim, a galera que é inteligente, vamos olhar pros grandes players, né? Tá todo mundo junto. Com certeza. Não faz sentido você separar, irmão, esquece. Traz pra perto. Cola com quem realmente é melhor do que você, porque isso faz todo sentido, vai fazer você crescer, né? E o ambiente onde a gente anda, onde a gente vive, é o que faz toda a diferença para o nosso crescimento. Então, se você está se comparando com os pequenininhos, quer andar com os pequenos, tu vai ser pequeno. Entendeu? Agora, se você tá enxergando o cara que tá maior do que você, como o cara ali que, você pode colar do lado e pode aprender com ele, pode crescer um tanto com ele e também, de uma certa forma, agregar para ele, cara, esquece, você vai explodir, entendeu? Não tem como, o crescimento é certo. É muito diferente mesmo. Porque assim, quando a gente percebe, até entrando nesse âmbito da polarização, né, a gente acaba encontrando muitas... vamos colocar, de 2021, quando a gente começou, a gente encontrava mato. Encontrava gente que... Como é que eu faço? Como é que eu salvo o número de alguém no WhatsApp? Né? Era esse tipo de pessoas. Hoje em dia, os clientes que a gente encontra, pelo menos aqui na Lâmpago, é muito difícil encontrar alguém que não tem contato nenhum com a internet. Sim. Com digital, que nunca teve nenhuma experiência. Geralmente são pessoas decepcionadas, pessoas que já fizeram por um tempo e não querem mais fazer porque o fulano de tal prejudicou, enfim, teve as decepções dela. Né? E assim, a gente percebe um mercado que mudou. O mercado de agência de 2021, 2022 é diferente de 2023 e 2024. Sim. Porque agora todo mundo já sabe o que é gestão de tráfego, o que é social media, como é que faz os posts no Instagram, o cliente agora ele dá ideia de horário, dá ideia de frase. Então assim, do menor ao que já vem de uma agência que já é constituída no mercado. Perfeito. Então assim, se a gente não se molda ao mercado como ele está acontecendo e eleva a excelência do projeto, né, a gente fica para trás. Então assim, e é o que acaba acontecendo, como a gente até conversou antes disso aqui acontecer, né, as pessoas tendem a aprender mais para elas o cliente, o resultado, só que na outra ponta do iceberg existem empresas que estão decolando. Então assim, aqui o cliente já entendeu que tem uma agência que cresce e outra que não. Isso aí. Se a gente ficar no lado daqui não cresce, o cliente vai pular. Por mais barato que você cobre, por mais quantidade que você... Teve cliente que já saiu daqui e falou, não, porque a empresa lá entrega mais arte. Né? Aí falou, então tá, vai lá. Vai lá. Então assim, só que da mesma forma que o mercado ele te puxa para um lado, ele tá puxando para uma excelência maior. Porque antigamente eu mesmo tinha esse receio. Pô, a cada 4 minutos nessa nova agência. Boa. Então assim, e é o que acontece, as pessoas dentro do quarto com notebooks, fazendo arte no Canva e se constituindo na agência. O que não é problema, eu acho legal. Né? E a tendência de todo o mercado, quando ele nasce, é crescer. Maravilhoso. Né? Ganhar o espaço dele, e a gente está ganhando espaço. Só que tem que ter excelência. E muitas vezes você delegar um projeto, ele faz com que essa delegação seja com excelência e o que você já estava fazendo continue. Porque pegar tudo para fazer ao mesmo tempo só prejudica. Total. E aí a gente eu posso até colocar o contrato inteiro no bolso, mas eu perco ele no longo prazo. Né? Então, é essa a ideia que a gente precisa fazer. E já trazendo isso, também existe uma força que tem gerado nas agências, né, que antigamente existia
Estrela Social Media, né? Existia Círculo Gestão de Tráfego, né? Hoje em dia, o modelo de agência agora é Marketing Performance, que é o caso de vocês, é o Growth em Digital, né? Então, assim, são nomes que estão mudando. Até a gente mesmo, né? Até ontem a gente recebeu um negócio de sindicato de agência, porque poucas pessoas estão usando o nome agência. Então, as agências não se usam mais o nome de agência. Então, assim, como é que... Eu entendo que esse marketing performance veio mediante a uma ideia de 360. Como é que foi essa experiência de vocês de começar a posicionar a Gestão Gold como uma agência de performance, né? Então, na verdade, nem mais agência, né? Uma empresa de performance, de growth, de crescimento, e mediante esse 360 que vocês fizeram. Top. Então, basicamente pela demanda, né? O começo de tudo é a questão da demanda. E aí, só voltando um pouco, eu vou responder essa tua pergunta, mas só voltando um pouco do lance da parceria, né? Sim. Então, para quem está começando, que foi o nosso começo, quando a gente delegava para um parceiro, a gente não visava nem lucro. Tanto que o dinheiro que o cliente mandava pra gente em relação àquele serviço, a gente repassava completamente. A gente não pegava. A responsabilidade era de vocês, basicamente. A gente só assumia porque a gente tinha a visão do cara, eu tô fazendo o meu nome aqui. Nesse momento, claro, dinheiro é muito importante? Sim. Mas nesse momento eu não posso cobrar mais, porque eu ainda não tenho nome. Então, cara, eu tô agregando valor pro cliente, pra minha empresa. Então, só esse ponto que eu queria colocar também. Perfeito. E aí, voltando ao lance do 360, foi muito mais por conta da demanda. E aí, hoje, né, a gente não é nem o marketing digital. Hoje a gente fala, cara, qualquer solução relacionada a marketing, porque marketing e marketing digital eles é igual, né? Sim. Só que um tá ali no offline e o outro é o digital. Então, hoje, cara, a gente tem essa solução 360 muito pela demanda dos clientes. E foi isso. Cara, iniciamos gestão de anúncios, até sendo um pouco repetitivo aqui, mas iniciamos com tráfego pago. Cara, vimos a necessidade do designer e aí a gente, cara, e pelo lance da gente já trabalhar com CLT na parte analítica, a gente sempre entregava algo a mais para o cliente e não cobrava por isso. A gente sempre entregou, claro, na época, né, do nosso jeito, um planejamento ali no Word. Cara, a gente precisa fazer isso e tudo mais. E aí depois a gente começou a evoluir, falou, cara, a gente precisa entregar um planejamento. Aí a gente começou a entregar um planejamento como um todo, a gente foi vendo que o cliente começava a ficar satisfeito, e aí é onde a gente se considera, né, um destaque, a gente considera isso como um destaque da GG, legal. Que hoje a gente pensa muito na parte estratégica. Sim. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, cara, não adianta você pensar e não executar, né? Você precisa pensar, planejar e executar. Um pensamento ali só no papel não significa nada. Então a gente tenta botar muito em prática isso. Então foi da onde surgiu esse 360, que aí a gente vinha com planejamento. Por exemplo, o Renan é uma empresa e chegou para mim. A gente senta, conversa, faz o diagnóstico da sua empresa e analisa tudo que você precisa. Dentro dessa análise a gente já monta uma estratégia num todo. E a gente desenha isso para o cliente. Ó, cara, o planejamento que a gente realizou para você é isso aqui. Isso aqui é o que a gente vê que faz sentido para você. Aí o cliente vai me dizer o que ele pode contratar naquele momento. Então, assim, essa parte aí do 360 foi muito que a gente identificou lá no início, que a gente já vinha praticando sem cobrar. Hoje, agora, esse planejamento a gente já cobra. Claro, né? Para os clientes, para a galera que já são clientes, a gente faz muito planejamento. E quando eu digo planejamento, tô falando de planejamento estratégico, tá? Desde missão, visão, valores, não é um planejamento qualquer. Não é só o plano de marketing. Não é só o plano de marketing. Hoje a gente realiza o planejamento estratégico da empresa. A gente realiza o planejamento estratégico das empresas. Claro, aí agora as pessoas precisam pagar por isso. E aí vai muito do posicionamento, né? Eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Então, vou tentar encurtar a questão da gente se posicionar hoje como uma empresa, uma agência, né, 360. Assessoria. Uma assessoria. Tá até fugindo, né? Não, porque a agência pelo modo que iniciou, mas hoje é uma assessoria de performance em 360. Muito por conta disso. Então a gente aí lembra que eu falei que a gente cria a demanda para depois começar a se posicionar? Então a gente criou essa demanda.
criando o nosso MVP, né, que é o mínimo produto viável. Então a gente pegava um cliente como case, fazia esse novo serviço, né, para aquele cliente, o cara gostou, validamos e a gente bota para o mercado, vamos começar a vender. Então hoje a Gestão Gold é uma assessoria de performance 360 muito por conta disso. A gente cria demanda, valida com o cliente validou, a gente bota para vender. Legal, e essa validação de cliente, né? Eu sei que vocês... a gente até brinca aqui que eu nunca vi uma agência que é tão diversificada, né? A gente vê a Gestão Gold atender, não sei, tô botando aqui, mas quase de água a consultório. É tipo isso. Tem capela agora, né? É. Uma capela de... Ai, meu Deus do céu. Um santuário. E tem o do cemitério também, pô. Ah, tá, a capela, o cemitério. Tava faltando um cemitério aí Só mesmo. que pô, por enquanto ainda não foi. Mas realmente teve a reunião já com... Teve reunião, É real, é vocês são sério doidos isso, mesmo. pô. A gente até falou, pô, se a gente passar essa demanda pro Renan, aí mesmo que ele vai... Pô, vai ser ótimo. Botar sua morte, nossa alegria. Fala, é bom que o cliente nunca reclamou. Total, irmão, Cara, total. eu até perdi a meu dedo. Enfim, cara, a gente sabe que toda vez que um novo cliente, um novo nicho aparece, a gente precisa entender como é que é esse mercado, né, onde entra o dinheiro, onde sai, né, como é que as pessoas se identificam, querendo ou não, vocês estão distribuindo conteúdo para um público que basicamente não se conhece. Sim. Pelo menos eu acho que vocês não conhecem o público de cemitério, né, mas deve conhecer. Mas aí acaba... Mas aí a gente precisa começar a entender esse público. E eu vejo muito esse desafio em vocês e até acho admirável, né? Eu não vou falar uma falha, mas é algo que a Lâmpago hoje puxa um cliente e acaba vindo outros no mesmo segmento. Vocês se propõem a se desafiar bastante, né? E como é que é essa análise? Como é que vocês veem se esse cliente é viável, se não é? E quando o cliente, vamos botar, estranho entrou, né? Como é esse estudo? Eu sei que resultado para os nichos que vocês trabalham, vocês dão, e eu vejo isso de perto. Mas como é que é a cabeça de vocês para dar resultado para aquele cara que basicamente nunca fez nada, né? naquele segmento ali? Cara, assim, a gente adora desafio. Dá pra perceber. Mano, a gente gosta muito, assim, e foi uma coisa que a gente conversou sempre, desde o início, real, assim. Tipo, porra, vamos nichar a empresa ou vamos deixar uma empresa aberta e vendo as possibilidades e tudo mais? Pô, cara, não, vamos ver as possibilidades. No início era muito até pra testar com que segmento a gente ia gostar de trabalhar. Tinha uma coisa dessa, tá? Então pra entender mercado e tudo mais. Sendo que é o seguinte, cara, a gente tem uma visão privilegiada, porque foi o que eu falei, eu volto a bater na questão do CLT, tá? A gente trabalhou numa grande empresa durante muito tempo, então você tem a oportunidade de ganhar uma inteligência dentro de muitas coisas, né? Processo, atendimento, visão de negócio. Então eu digo que a gente inicia a Gestão Gold com um olhar privilegiado, né? Com essa cabeça. Né, com esse olhar pro cara, beleza, eu tenho um modelo de negócio, quais são os pontos que eu quero seguir para ir testando ao longo do caminho e ir mudando a rota. Então, a decisão de trazer empresas diferenciadas foi para isso. Eu quero testar. Primeiro eu quero entender cada negócio. Só que a gente pegou gosto por essa parada. Mas foi uma procura ou aconteceu das empresas? Aconteceu. Mas tipo, é isso. Parece que a gente chama, né? A gente chama. Porque assim, eu digo que estávamos abertos para tal. Por quê? A gente iniciou com uma loja de carro. A gente poderia muito bem se acomodar e focar só nas lojas de carro, né? Mas a gente também realmente se movimentou para não ficar só na loja de carro, saca? Então meio que aconteceu, mas porque a gente abriu para que isso acontecesse, entende? E conforme as paradas foram avançando, a gente entendeu o seguinte, porra, meu irmão, a gente gosta muito do desafio, de entender cada empresário, entender cada negócio. Então, isso é o que move hoje a Gestão Gold. Por exemplo, tá tudo bem, se você quer nichar a tua empresa, problema nenhum. Eu acho que tá tudo certo, cada um escolhe o caminho que segue. Só que pra gente é muito mais interessante sentar com empresários diferentes, segmentos diferentes, olhares diferentes, né? Porque, cara, é um outro negócio, é um outro caminho, é um outro plano que eu tenho que criar, são ações diferentes. Com isso eu tô ganhando inteligência. Então hoje quando você vai sentar para conversar com um cara que ele é nichado, ele não vai ter a visão que você tem quando você atende diversos negócios. Porque você bebe da fonte de diversas cabeças, diversos empresários de ramos diferentes.
E esses ramos, por mais que eles sejam diferentes, eles vão te dando insights para ir complementando um ao outro. Isso que é legal. Porque no final das contas a gente está falando de vendas, no final das contas a gente está falando de processos, no final das contas a gente está falando de marketing. Marketing, quando a gente fala de marketing, é a base. Se encaixa em tudo, né? Se você tem a base, se você sabe trabalhar a base, e aí é onde eu acho que o ponto negativo dessa galera que vem surgindo agora é porque acha que existe um modelo pronto para ser copiado e colado. Eu acho que aí tá o ponto falho. Isso aí era o ponto que eu queria chegar com vocês. Esse Dá é o ponto... para replicar a mesma coisa? Esquece. Cada empresa é uma empresa, por mais que você tenha públicos que sejam parecidos, os produtos são diferentes, os valores são diferentes, o propósito dessa empresa é diferente, a forma com que ela quer se posicionar no mercado também é diferente. Então, você tem que criar algo único. E quando eu falo que é algo único, é real algo único. Entendeu? Não dá pra simplesmente pegar o público que estava lá num gerenciador, jogar aquele ativo para um outro, aí falando algo um pouco mais técnico, né? Jogar aquele ativo para um outro gerenciador e reaproveitar aquele público. Isso não existe. Entende? E hoje, assim, é até um dos pontos das empresas que são nichadas, no caso, algumas empresas, né? Infelizmente, mas isso acontece, que elas acabam replicando muito das suas estratégias. Porque, tá todo mundo mundo no mesmo segmento, vou replicar. Enfim. Mas isso é um outro ponto, né? É uma outra história. Mas o que eu trago de relevância aqui dentro da sua pergunta, que é quando a gente fala do marketing, né? Cara, o marketing ele tem os seus pilares. E se você sabe trabalhar com os pilares do marketing, você trabalha com qualquer segmento. Perfeito. Tá? Ponto que eu trago também de hoje, diferencial, né, pra gestão Gold, que já tá no nosso DNA e a gente já tem que buscar outros diferenciais, inclusive, que é o que o Pablo estava falando um ponto atrás. Que é essa questão de que a gente não é só um marketing, a gente cria, né, no caso, essas demandas para oferecer soluções, mas porque é o seguinte, o que a gente entendeu ao longo dessa caminhada? Que o marketing ele é um dos setores dentro de um determinado negócio, dentro de uma determinada empresa. Do outro lado, você tem o comercial, né, que casa diretamente com o marketing, ok, mas você tem um comercial. Aí você tem um financeiro, aí você tem um atendimento, enfim, você tem vários outros pontos. E aí quando a gente começa a sentar com as empresas e tudo mais, a gente começa a entender que os caras têm uma deficiência grande em uma cacetada de coisas. Vários segmentos. Para onde nós estamos caminhando, e aí eu já deixo aqui falando, né, enfim, já tô jogando aqui e tal. Para onde nós estamos caminhando? A gestão Gold ela vai caminhar para se tornar uma solução de negócio, não mais só marketing. Né? Então a gente vai se tornar uma solução empresarial, onde eu vou ter solução de RH, eu vou ter solução de atendimento, eu vou ter de uma cacetada de coisas. Hoje, por exemplo, a gente já tem lá demanda de treinamento de equipe, a gente tem demanda de criação de processos, demanda de planejamento estratégico, a gente tem demanda real, assim, e tal, entende? Então, mas por que a gente tem? Porque a gente está caminhando para isso e abrindo as opções para isso. Eu converso com o meu cliente sobre o negócio dele, e não só sobre as ações de marketing dele. Então eu acho que esse é o ponto, assim, esse é o jogo e esse é um ponto interessante para a galera que está vindo agora, né, que está iniciando, para começar a olhar para isso com mais carinho. Né, que não é só você ser o cara técnico que vai subir a campanha, né, mas é como você consegue agregar valor para o seu cliente dentro das necessidades que ele tem na empresa dele, fora marketing, entendeu? Isso impede vocês de se especializarem naquela área, porque o que o pessoal acaba nichando muito vou me dedicar à roupa, porque aqui eu viro mais especialista aqui e me dedico a lojas de roupa. Sim. Né? E o fato de vocês trabalharem com outros desafios impede você de expandir em cada área, ou limita ali, ou vocês conseguem quebrar essa bolha? Acho que eu vejo diferente, acho que não, pelo contrário. Né? Me dá mais, como eu posso dizer, mais know-how, né? Né? Para trazer mais empresas, na verdade. Assim. E você ganha mais campo, você ganha mais habilidades, mais conhecimento. Foi o que eu falei, assim, eu não vejo pontos negativos de você ser uma empresa generalista. Né? Por mais que quando você sente na cadeira com o empresário, ele vira e fala assim, mas você já trabalhou com outra empresa como a minha? Aí, às vezes não, às vezes é um negócio, né, realmente novo. E aí você começa a trocar ideia com ele, mas por que a pergunta? Aí você vai a fundo e tal. E nessa identificação, porque às vezes ele tem uma objeção real, às vezes ele tem uma falsa objeção, que é algo só para te testar mesmo, entender se você realmente tem conhecimento e tudo mais do negócio dele, se você está disposto, entende? E aí você começa a aprofundar e mostrar para esse cara que, cara, você tem a habilidade necessária que ele precisa. E problema zero você não ter trabalhado anteriormente com o segmento dele. A questão é, no momento em que você iniciar o trabalho, né, ali, esse é o ponto-chave. Então assim, cara, eu não vejo como problema, pelo contrário.
Só um complemento. Fica à vontade. Teve até um possível cliente que ele vende colchões, né? E aí ele perguntou. Ele, cara, não, que eu tive uma reunião com uma empresa, com uma agência que só trabalha com colchões. Caraca, velho, tem agência que só trabalha com colchão. Pô, você não é nichada, né? Tipo, ele não falou nichada, mas, pô, você nunca pegou, que eu fui sincero, cara, eu nunca peguei. Sim. Ele, pô, por que eu tenho que ir pra vocês e não pra ele? Aí eu falei, cara, então, vou te falar aqui os pontos bons e ruins, né? O que eu vejo de um ponto bom pra agência nichada é que realmente, assim, ela vai ter mais facilidade de ver as objeções do cliente, do público. Ela vai identificar isso mais rápido porque ela já tá nichada, ela já tá aquilo ali. Mas isso não me impede, que é o que a gente faz sempre, cada cliente novo que chega, a gente estuda o público do cara. Então, assim, aquilo, claro, né? Pô, se eu só faço aquilo ali, eu sei de algumas particularidades que você só vai saber com a prática. Mas o grosso, né? Assim, o que eu preciso fazer para iniciar e até fazer um bom trabalho, eu vou fazer, que é o estudo. E a gente estuda, realiza o planejamento e cai dentro do trabalho. Então, por isso que eu não vejo problema nenhum e, graças a Deus, você aí é a prova, a gente consegue mostrar isso pro cliente que... Muitas vezes, né, eles botam como um problema da gente não ser nichado, mas depois com a entrega, primeiramente com a fala, né, porque você mostra a propriedade na fala. Sim. E depois, com a entrega, ele vê que realmente é aquilo ali que funciona e graças a Deus vem dado certo. Sim. A gente adora, cara. Não, eu vou te falar, isso é fundamental, porque eu tenho reparado que vamos colocar, separa os homens dos meninos, né? É justamente o tipo de posicionamento que você senta na mesa. Quando eu sento na mesa para falar sobre, sei lá, público, conta de anúncio, quando eu sento para falar sobre o horário de postagem, o tipo de criativo, você tem que ter muito texto, pouco texto. Eu tenho um tipo de reunião. Agora, quando eu sento na mesa e eu falo do cara sobre faturamento, sobre o tipo de contratação que ele precisa fazer, o potencial de mercado que a empresa dele tem mediante a internet, qual o tipo de produto que vai vingar se ele posicionar direto na internet, o tipo de investimento que ele vai ter e o quanto de retorno isso dá. Cara, é outra conversa. Sim. E isso é a conversa que você vai ter desde o bolo de pote ao colchão. É isso. Sabe? Porque é muito diferente. Todos precisam de faturamento, de recorrência e de venda, né? Então, assim, independente do nicho que a gente trabalhe, todos vão cair no mesmo funil. O cara quer comprar e quer vender. Né? Então, assim, mesmo que seja um serviço, ele vende o serviço. Então, é um tipo de reunião diferente. O cara tá entendendo que você tá disposto a quase virar um sócio do projeto. Que é o que a gente prega aqui no podcast anterior de vocês. A gente falou muito sobre ser sócio do cliente. Né? Mesmo ganhando 0,01% do que ele fatura, sim. Mas quando a gente entende, a gente sabe que, cara, se essa empresa fechar, ele não precisa mais ter assessoria de marketing, então eu me prejudico. Isso aí. Né? Então, é justamente esse nível de cliente. Então, assim, o cara que ele senta falando do trabalho que vai ser feito é diferente do cara que fala do futuro que pode alcançar. Total. Então, assim, quem senta na mesa e conversa sobre esses assuntos, cara, com certeza impacta muito mais. Pode ser até o mesmo ticket, mas a confiança que passa é diferente, porque o cara no final, ele só quer que você faça. Se você vai fazer em 2 horas, se você vai fazer em 2 meses, se você vai fazer... Independente, que ele quer pronto, o prazo é esse, me passa o prazo, eu quero pronto. Sim. Agora, se vai ser com glitter, sem glitter, com azul, rosa, claro que isso sempre precisa existir porque é a parte técnica da coisa. Sim. Mas pro dono da empresa, muitas vezes que não tá nem aí para esse tipo de assunto, quando você se posiciona falando do quanto a empresa dele pode crescer em 6 meses de tráfego, é diferente do que o público ser da Urca de 24 anos e mulher, sabe? É muito diferente esse tipo de assunto, né? Então, tem como nichar? Tem como nichar, mas a forma que você se posiciona para falar, você vai falar independente da empresa onde você entrar, né? E até para colaborar para a galera, vocês conseguem passar de cabeça os nichos que vocês atendem hoje? De cabeça não, né? Porque a gente tem uma base legal, mas vai, solta aí. Não, tem tecnologia, que aí pega... Tecnologia da informação, que aí pega softwares, né, de computador, notebook, televisões... Advogados, nutricionistas,
Material de construção. Material de construção. Construção civil em si. Saneamento. Tem a oficina. Personal. Tem... Cara, tem algumas aí. Tem algumas. É porque é bem variado. Aí. Tem restaurante, normal também. Restaurante. Cara, tem alguns aí, mas são bastante. Eu lembro quando vocês apresentaram a ideia de locação, né? Depois veio a questão de óleo, aí daqui a pouco veio a questão de construção civil, né? Aí, tipo, tudo muito diferente. Né? Até brigar, pô, arrumou igual, pô, a gente tá estudando tudo. Né? Mas, cara, isso é muito interessante. Assim, pelo menos o que eu vejo, não tem gente fazendo o que vocês fazem. Entendeu? E é um diferencial de vocês, a especialidade. Eu acho que é muito mais proveitoso o cliente de primeira viagem com vocês do que com muitas agências por aí que se dedicam igual pra... Sim. Porque a vontade de fazer é diferente, pô. Como você pega um cara que, sei lá, vamos usar o exemplo do cemitério aí. Velho, você vai ter que estudar pra fazer um cemitério, é absurdo. Sim. Entendeu? E pro lojista, pro empresário, pro dono da empresa ali, cara, é muito diferente, porque a garra é diferente, né? Sim. Hoje, por exemplo, a gente não é nichado, mas 70% da base é supermercado. E aí a gente... É mais fácil, pô. Eu sei hoje como é que trata uma reunião no supermercado. Agora, recentemente fechou um cliente de agenciamento de influenciadores. Legal. É algo totalmente diferente. A gente tá queimando cartucho pra entender. E é um mercado maneiraço. A gente percebeu algo diferente que até impacta no próprio marketing digital. Como bota aqui, daqui a 2-3 anos, como vai se tornar. Né? Então, assim, dá a chance de você entender um novo ponto e, pô, estourar a boca do balão, né? O movimento do mercado. É isso aí. Exato. Entendeu? Que tem pessoas fazendo já aquilo e aí a gente pega e faz o jeito gestão Gold, o jeito lâmpago de processar o material. E já partindo até para nossas considerações finais, né? Pô, mas já passou rápido. Cara, que isso? Sério? Tô falando, a gente fala muito, cara. Caraca, surreal. Por isso que a gente entende que os caras ficam 9 horas no inteligência limitada da vida. Mano, porque não passa, vou te falar, não passa. Rápido. Mas até pra vocês darem um complemento, uma consideração, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês, como se... 2 exemplos, e aí cada um pode tirar em papai e escolher como responder. Show. Mas eu sou um rapaz que eu tenho alguns clientes, eu sou uma urgência, trabalho sozinho, e eu quero migrar para essa construção de uma empresa, de uma estrutura. Mas eu tenho medo para que isso aconteça. Qual seria uma dica que você tem para eu ter um posicionamento? E o segundo colocado, eu sou uma dona, eu vendo sacolé gourmet. E eu quero começar a trabalhar na internet. Eu nunca tive experiência com isso e às vezes eu nem tenho dinheiro para isso, mas eu quero investir. Qual é o igual entre os dois? O medo de fazer. Né? E eu queria que vocês respondessem em cima disso. O medo de abrir uma agência e o medo de, querendo ou não, abrir uma empresa e me formalizar nisso. Você vai responder qual? Primeiro? Não, da urgência, né? Primeiro, cara, de tudo, que isso funcionou comigo e funciona, cara, eu acho que pra todo mundo. Sentiu medo, mano? Pô, pra caramba, cara. Eu já comecei com 2 filhas. Aí, piorou. Assim, o cara de 18 anos sozinho no quarto sentado pro pai é muito mais fácil. Eu comecei com 2 filhas e eu era CLT. Nesse CLT, eu já ganhava, não muito bem, mas ganhava bem. O pouco que eu tenho foi graças a esse emprego. Eu tinha plano de saúde para a família. Então, assim, eu tinha muito mais a perder do que ganhar. Só que eu tinha um propósito na minha vida. Cara, eu quero mudar de vida, porque assim, o CLT, você tem um teto, né? Você só pode chegar até ali, e não dá pra ultrapassar. E aquilo ali não ia dar a vida que eu quero dar pra minha família hoje. Não consigo dar ainda o que eu quero, mas tá no caminho. Hoje eu vejo uma luz no fim do túnel, é o que eu falo pra todo mundo. Hoje, cara, eu sei onde eu quero chegar e eu sei que é possível. Então eu tenho um propósito muito bem definido. Hoje eu ainda eu vou no shopping, minha filha me pede uma coisa e tem coisas que eu não posso dar. Então isso me motiva pra caramba, né? Na hora eu fico até meio bolado assim, mas eu fico, cara, um dia eu falo isso direto com ela, filha, hoje eu não posso te dar, mas eu tenho certeza, eu creio em Deus que eu vou fazer. Creio em Deus e estou fazendo por onde
que um dia eu vou conseguir te dar tudo que você merece. Então, assim, eu tenho um propósito. E aí, vindo pra pergunta, né? Primeiro, cara, não ande sozinho. Eu acho que quando você encontrar sócio, eu já vi muitas coisas, né, falando de sócio. Muita gente falando que é ruim, muita gente falando que é É bom. um podcast só disso, na verdade. Eu defendo, cara, encontre um sócio. Pô, se você não tiver um amigão, né, aquele que bate no peito, foi até o que a gente fala, né, cara? A gente fala, cara, a nossa sociedade é um casamento. Eu falo mais com o Lucas do que com a minha esposa. Isso aí. Então, assim... Eu falo mais com o Franco. Então, cara, é um casamento. Então, assim, a primeira dica que eu dou pro Urgência, encontre um sócio. Principalmente que tem as habilidades que você não tem. Que aí é o casamento. Isso aí. E foi o que aconteceu comigo e com o Lucas. Eu sempre fui muito mais tímido. Hoje, graças a Deus, eu tô me desenvolvendo com isso. Já tô mais ou menos soltinho, bem. tá soltinho, tá soltinho. O Lucas também era muito tímido nisso. Só que ele sempre... Eu sempre digo que ele sempre falou mais bonito e tudo mais. Então, assim, isso é só uma coisa que um complementa o outro. Claro que tem várias outras coisas. Então, assim, nas minhas dificuldades, pô, ele vinha e supria. Tanto que até hoje, assim, nas reuniões, sempre participa os dois. Porque a gente entende que um é um complemento do outro. Sim. Hoje a gente também não pode deixar de falar, a gente tem os outros colaboradores, mas tem o Jardel também, que hoje complementa muita gente na parte comercial. Abração pro Jardel, o cara da lábia. O cara Jardel, ele é muito bom nisso. Então, assim, um complementa o outro. Então, até numa reunião, a gente faz questão de entrar dois, pelo menos. Sim. Então, por que aquilo? Se um falhar, tipo, não digo falhar ou esquecer, pô, às vezes eu esqueci, o cara vem lá, pô, só complementando o que eu tô falando. Então, primeiro de tudo, cara, encontre um sócio que te complemente. E o outro tenha um propósito muito grande. Eu acho que se você não tem um propósito, se você não sabe por onde quer chegar, para onde você quer chegar, aonde você quer chegar, perdão, cara, nem comece. Porque você vai fazer só para ter dinheiro. Tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Total. Claro, o dinheiro é muito importante pra gente. Só que é uma consequência. Então e isso sempre faz parte da nossa cultura, né? Sim. É transformar vidas, negócios e resultados. E é exatamente nessa ordem. A gente sabe que atrás de um CNPJ tem um CPF. E aí a gente procura saber ali o CPF. A gente quer amigos trabalhando com a gente, sendo o nosso cliente. Então... tenha esse propósito, que aí com o seu propósito você vai saber para onde você quer chegar e, cara, é o que a gente fala, a gente falou isso até lá fora antes de começar o podcast, não tem a opção de desistir. Por quê? Porque a gente tem um propósito bem definido. Então, independente da barreira que venha, cara, a gente passa por essa barreira, às vezes tu fica com o olho roxo, cai um dente, mas você levanta e segue. E quando você não tem um propósito bem definido, cara... a primeira barreira que chegar, você, pô, vou voltar pra casa da minha mãe. E é até um gancho bom aí pro Lucas completar agora pro empresário que tem barreiras. Cara, assim, eu só queria complementar uma parada do Sim. Pablo. Na verdade, não complementar porque ele falou muito bem, assim. Mas acho que pra galera que é urgência, só deixa anotado no caderno que escala de serviço são pessoas, tá? Pra você escalar serviço, você precisa de pessoas. Tá? Esse é um ponto-chave, como tem vários outros que a gente poderia citar. Para empresária, você deu a questão do sacolé gourmet, não foi? Vai falar que já deu. Vai falar que... Não. Mas vamos lá, assim, foi interessante porque tu trouxe um desafio cabeludo, velho. Porque ela tá iniciando, ela tem medo, né, ali de arriscar, de abrir a empresa, ok. E não tem recurso, né? Então vamos lá. Então, se ela não tem recursos e ela tá iniciando, ela é muito localzinha, né? Então os vizinhos, é a galera ali do bairro que conhece e tudo mais. E aí, eu vou dizer o seguinte, cara. E aí, pra essa empreendedora, eu vou dizer pra ela assim o seguinte: um dos melhores caminhos é UGC. User Generate Content. O que é isso? Tá? É o que você falou, por exemplo, hoje da empresa lá de influenciadores, né? A gente sabe que o mercado de influenciadores está crescendo demais. A gente tem o macro, o micro e tal, e a gente tem o nano influenciador. É aquele cara do bairro, é aquela blogueirinha do bairro, é aquele blogueirinho do bairro, né? Que ele já tem uma conexão legal, ele já atinge uma galera legal que tá dentro ali do seu bairro, tá dentro das regiões. Mas então assim, primeiro ponto,
conecta com essa galera jovem, que vai conseguir fazer com que o seu produto ele chegue a mais pessoas. As mais pessoas que estão dentro da sua região, mas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o teu produto. Tá? Primeiro ponto. Exatamente. Vai fazer ali, né, uma negociação básica e tal, vai dar ali 10 sacolés ali por semana, tô usando. Mas, enfim. Até querer, tipo. Porra, mas entendeu? Ela é pequenininha, tem pouco investimento, não tem jeito, tá? Outra coisa, não tem como ela deixar, né, de ir à frente, tem que perder o medo, né? Uma das formas exatamente dela se é que ela não quer botar a cara, é trazer esses nano-influenciadores para dentro da conta dela mesmo. Cria lá uma conta no Instagram, traz essa galera meio que produzindo conteúdo para ela e coloca para rodar. Legal, comecei a alcançar uma galera da minha própria região. Cara, segundo ponto, não tem jeito, ela vai ter que ir pra rua já que ela não tem investimento. E aí, a gente tá falando uma coisa muito offline, que são os eventos. Entende? É ela começar a ir pros eventos e tal, e fazer com que a galera compre o sacolé dela. E aí o que ela vai fazer é uma ação, uma ativação, na verdade, tá? Que da galera que comprou o sacolé e tal, ela vai ter uma coisinha ali instagramável, uma coisinha bonitinha e tal, pra galera tirar uma foto e marcar o arroba dela, né? Do sacolé que ela faz e tudo mais. Isso, claro, pra ela criar agora uma audiência dentro do Instagram, né? Que é uma página fácil ali pra ela criar audiência. E pensando o seguinte, ela não quer colocar o rostinho dela, né? Então, beleza. Então, o primeiro ponto, o nano-influenciador. O segundo ponto, cara, quem eu conseguir vender, eventos e tal, eu peço pra galera marcar o arroba. O terceiro ponto, já que ela não tem investimento, beleza? O que eu diria é o seguinte, cara, eu não quero botar o meu rosto, mas eu preciso alimentar a minha página, ainda assim. É gravar a linha de produção. Como ela produz, falar dos ingredientes, trazer os pontos de qualidade do sacolé gourmet que ela tem, né? Qual é o diferencial do sacolé dela pro sacolé da esquina, pro sacolé da vizinha, as concorrentes que ela tem no bairro e tudo mais. Então ela traz os pontos de valores que o sacolé dela tem. Então veja, ela acabou de alimentar agora a página dela, ela tá alimentando a página dela com conteúdo e ela não precisou botar o rostinho dela. Então beleza, o medo que ela tinha de produzir conteúdo, ok, tá lá ainda intacto, tá? Mas aí com isso a empresa dela começa a girar e consequentemente ela vai começar a ter ali uma audiência e muito provavelmente aumentar a demanda dela. E encontrar a gestão Gold, né? Isso daí a gente deixa pro segundo momento. Ou a lâmpago, né? Aí na lâmpago, na Gold, ela vai cair. Vai cair a Gold. E aí as pessoas mandam mensagem pra gente perguntando por que a gente ensina marketing pro dono da empresa, coisa do tipo, né? E acaba acontecendo. A gente vê esse exemplo do Lucas, é a pessoa que não tá no estágio de contratar uma agência. Mas aí quando é a gestão Gold ou é a Lâmpago que ensina ela como fazer, a tendência é quando essa pessoa estiver no estágio de procurar, ela procure a gente. Então são sementes que uma hora germina. A gente já teve cliente que foi 1 ano, 2 anos depois que fechou o contrato. Foi um namoro ali de perguntas e respostas que depois hoje é um cliente nosso e fica dentro da base. Perfeito. Né? Então é um diferencial que precisa se montar. Tanto vou colocar pro Urgência, né? Tanto pra dona que estão começando, cara, se posicionar de forma correta e escalar pessoas, que essa moça também, se ela ficar só ela vendendo, ela nunca chega a lugar nenhum, ela vai precisar de pessoas ajudando, né? Então a conexão e o elo com novas pessoas que estão no propósito, que estão dispostas a crescer junto, faz tanto um nicho, tanto o outro evoluir e crescer. Então é um diferencial gigantesco. Cara, já te agradeço demais, Lucas, agradeço demais, Paulo, pelo feedback, agradece, né? Com certeza rendeu muito corte aqui. Espero que sim. Então tem bastante conteúdo pra gente conversar. Então você siga o Instagram da Gestão Gold, né? Gestão Gold Oficial. Oficial, né? Que eu tinha um dígito, né? Gestão Gold Oficial, né? Eu não sei o Instagram do Lucas pessoal e do Paulo, mas vocês coloca na edição. A gente vai colocar aqui, né? Então, pra você seguir também. Mas a gente já agradece demais a sua audiência, você que acompanhou a gente nesse episódio, que rendeu. E cara, com certeza, se eu fosse você, se você ouviu um pouco aleatório, volta, vale a pena anotar o que tá dizendo, porque tanto para quem tá começando, quem tá no caminho, e não vou falar quem tá no final, mas quem já tá há bastante tempo,
fez uma diferença o que foi falado aqui, então com certeza tem bastante conteúdo para anotar. E tem algo, se você é agência, tá começando a design, de tráfego, né? Alguns momentos apareceu aqui um QR Code do Direcionado, também é uma plataforma que ensina um pouco de tudo que a gente tá falando aqui para colocar na prática, então entra nesse QR Code e confira um pouco do que o curso ensina, que com certeza você vai chegar a um momento do que o Pablo, a gente sabe que o Pablo e o Lucas tiveram mentores que fizeram chegar, então assim, é um diferencial absurdo, então ter um mentor faz toda a diferença. E também se inscreva nesse canal, deixe aqui embaixo sua curtida, se tiver algum comentário, aproveita que vai ter outros episódios, tá bom? E que a gente vai ter bastante conteúdo para trabalhar nesse canal. Um forte abraço para você e valeu! Uhul!